bom? Tô aqui de novo e antes que eu me esqueça, vou pedir o seguinte para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. De hoje eu vou falar com vocês sobre o meu planejamento para fazer o meu intercâmbio. Na verdade é um vídeo muito mais assim de conselho, de como foram as coisas para mim, do que um vídeo propriamente falando sobre como funciona o intercâmbio em si, né? Ainda mais depois do vídeo dos valores, né? Muita gente tem perguntado mais sobre o planejamento do que sobre, de fato, o programa de intercâmbio. Então, o que eu vou falar para vocês? Vou dar minha experiência. Eu comecei a pensar sobre intercâmbio, eu tinha mais ou menos uns 22 anos. Quando eu estava no finalzinho da faculdade, no início da faculdade eu comecei a pensar sobre. Só que aí, minha mãe era viva ainda, minha mãe era muito protetora e acabou que eu não fiz. Porque eu ficava pensando, eu vou passar tempo fora e ela não vai gostar. Então aí acabou que eu não fiz intercâmbio nesse período. Mas aquela ideia sempre continuou, sabe? Eu sempre continuei pensando sobre essa possibilidade. E aí teve um dia que eu tava, sei lá, mal, aconteceram várias coisas, eu comecei a pesquisar. Isso foi em 2015. Foi até o ano que minha mãe faleceu. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto de novo. Um quadro bem depressivo. Então, assim, eu comecei a pesquisar sobre e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar minha vida, pra, não sei, dar emoção, dar um gás, né, diferente, um desafio, uma mudança, sair da caixinha. Sem nenhuma pretensão, sem nada propriamente falando, só mesmo pesquisando por pesquisar. Eu esqueço que eu não posso mexer se não balanço o celular. Quando foi em 2016, eu descobri a Irlanda, né? Eu comecei a achar alguns canais, o eDublin, achei goianos na Irlanda. Se não me engano, também achei o canal Moz em Limerick. Comecei a consumir aquele conteúdo, né? Comecei a assistir. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de fazer um intercâmbio. Só que Dublin, pra mim, ainda não era uma opção. Eu comecei a pesquisar muito sobre o local, né? Então, pra mim, Dublin, assim, o clima não era muito interessante. Mas aí vamos pular pra parte já do planejamento, que aí esse é um outro vídeo. Quando foi em 2017, eu pesquisei efetivamente. E aí eu comecei a entrar em contato com as escolas de intercâmbio. Diretamente da Irlanda, tá? Eu comecei a entrar em contato com as escolas. Nessa época eu fazia cursos de inglês. O meu curso seria o nível que eu tô agora. Eu parei de fazer o curso durante um tempo. Então meu nível deu uma regredidazinha. Então o nível que eu tinha de inglês naquele período era o nível que eu tô agora, depois desse tempo aqui na Irlanda. Então era Upper Intermediate. Eu falava com as escolas já, eu falei com a Cedar College, com a Delphin, falei com um monte de escola. Cara, depois eu posso até procurar as escolas que eu falei. Os custos não estavam muito diferentes das agências. E aí a agência que eu fechei foi uma indicação. Foi uma amiga minha que veio aqui para Irlanda. Ela fez um intercâmbio de 1 mês. E aí ela me passou o contato do consultor dela, que é ímpar, maravilhoso. E aí eu comecei a conversar muito com ele sobre a ideia de fazer um intercâmbio. E aí ele me falou da Irlanda e aí ele me deu algumas outras opções, porque assim, eu não queria a Irlanda em si ainda, eu estava relutante com isso. Isso foi em meados de 2017 e eu não tinha fechado ainda. E aí eu fiquei esperando, fiquei postergando essa ideia de fechar o programa de intercâmbio. Mas eu já estava juntando dinheiro, já estava guardando um dinheiro, porque eu queria fazer intercâmbio. Eu estava pesquisando sobre Malta, sobre Austrália, pesquisei sobre Nova Zelândia, vi a possibilidade do Canadá. Estados Unidos foi o único lugar que eu não pesquisei. E aí eu comecei a estudar a possibilidade de fazer em um desses lugares. Só que aí em relação ao custo-benefício, tá? Porque o custo da Irlanda é alto, vamos dizer assim. Mas o retorno é equivalente. Então você pode ficar aqui 8 meses, é o tempo mínimo do work study. Então você pode trabalhar 20 horas e o mínimo que você vai ficar na Irlanda são 25 semanas. Então isso já conta, que aí você tem a praticidade de poder viajar para outros países, você tem a praticidade de poder recuperar o seu investimento. E aí vem a parte do planejamento. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a diversificar, porque eu não tinha como ter aquele dinheiro só com o meu trabalho, porque eu tinha contas para pagar também. Então eu abri uma lojinha, né? Eu fazia rifa, eu fazia várias coisas para levantar dinheiro por intercâmbio. Eu não peguei os 30 mil reais, né, arredondando, e dei de uma vez. Eu fui fazendo e juntando dinheiro para poder vir, já com o dinheiro que eu já tinha guardado. Então esse dinheiro eu dei de entrada para pagar a escola. E parcelei meu curso em 15 vezes. Sim, eu parcelei meu curso em 15 vezes, gente. Eu não fechei o intercâmbio e vim no mês seguinte, não. Então, assim, a primeira coisa que você tem que colocar, tem a decisão.
Pelo menos pra mim, tá? Essa ideia nunca sai do papel. É igual do canal do YouTube. Eu tô, ó, um tempão querendo fazer. Agora eu tô levando mais a sério, tô postando vídeo, tô gravando regularmente, porque é uma coisa que eu comecei a fazer. Tá capenga, tá do jeito que tá dando pra fazer. Inclusive, vou pedir pra vocês comentarem aí o que vocês estão achando do vídeo. E vou relembrar pra vocês se inscreverem no canal. Porque a gente consegue ver, não sabia disso, as pessoas que estão assistindo. Então a maior parte das pessoas que estão assistindo o vídeo não estão inscritas. Vindo aqui, tá gostando do conteúdo? Dá o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para notificações. Não esquece disso. Então, aí passado esse período que eu já tinha fechado o programa, eu parcelei em 15 vezes, né? Foram 15 parcelas de 600 e pouco. E aí, praticamente boa parte do meu salário, porque outra parte ia para conta e outra parte ia para guardar. E eu fiquei praticamente 2 anos sem sair e sem comprar roupa, sem sair para lugar nenhum, gente. Então, assim, se você tem um foco de fazer o intercâmbio, você tem que colocar na sua cabeça, você tem que dar o primeiro passo e você tem que pensar, não, é possível. Sim, o euro está muito alto agora. O euro está 6 e pouco. Então, eu acho que o momento agora é mais para você parar e, de repente, fechar a escola. Fecha a escola com uma agência de sua confiança, fecha a escola e aí você vai parcela o curso e vai pagando. Se você quer fazer, começa. Sabe, não é impossível, é difícil, não é fácil pra ninguém, mas é possível. Então, assim, tem muita gente que eu converso que tá aqui, claro, tem um caso ou outro que, tipo, decidiu e veio, mas eu conheço muita gente que foram planejamentos de anos, eu conheço muita gente que veio porque, não veio antes porque não tinha dinheiro, não veio antes porque é casado, não veio antes porque tem filho, não veio antes por várias questões. Então acho que o principal ponto é parar de pensar que você não vai conseguir. É parar de pensar, ai não, eu não tenho esse dinheiro. Não, você não tem esse dinheiro. Mas o que você está fazendo para você ter esse dinheiro? Você já se pensou nisso? O que você está fazendo para você começar a colocar em prática? Isso vale para tudo, tá? O que você está fazendo para começar a colocar em prática aquilo que você decidiu? Tô me sentindo muito coach de autoajuda. Mas assim, é justamente essa mensagem. Sabe? Então para com isso de falar, não, é muito caro, não vou conseguir. Sim, você vai conseguir. O planejamento é fundamental. Coloca no papel, eu quero ir até tal período. Por exemplo, eu ia vir em maio do ano passado. Eu tive alguns problemas e eu não consegui vir. E aí eu vim em outubro. Tá vendo como acontece até imprevisto? Você se programa, mas aí pelo menos esse programa é assim, eu quero ir dia real. Então a gente tá no ano de 2020, a gente tá no meio de uma pandemia, então se programa, olha, 2020 não dá, sabe, tá difícil, não vai dar para eu ir agora. Eu vou ter que começar a pagar ainda, eu vou ter que juntar o dinheiro, eu estou sem emprego, eu estou desesperado, tenho que comprar comida, tá todo mundo passando mal, tá uma situação de pandemia mundial, então não sei como vão ficar as coisas. Então, primeiro, 2022. Pensa assim, 2021 é o ano que eu vou fechar meu programa e 2022 vai ser o ano que eu vou começar a concretizar ele. E a partir de agora você começa a levantar dinheiro para isso. Tá? A partir de agora, faz docinho. Por exemplo, eu tenho um amigo que faz quentinha, faz doce, abre uma lojinha online, abre uma lojinha virtual, trabalha com seus amigos, vai juntando, vai pegando. 50 reais que você pega aqui, 50 reais que você pega ali, é 100 reais que você vai colocar para o seu intercâmbio. Então pensa nisso, não pensa assim, eu não tenho esse dinheiro. Não, se você não tem, você não faz nada para conseguir ter ele, você não vai ter nunca, você não vai vir nunca. Então acho que o primeiro passo é, para de pensar que você não consegue. Você consegue e você tem que se planejar e se organizar. Tá bom, gente? Então assim, esse era o recado de hoje. De novo, vou pedir para vocês curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber as notificações e me seguir nas redes sociais, né? O meu Instagram é Júnior na Europa, o meu Facebook é Júnior pelo Mundo e o meu YouTube, que vocês já estão aqui, é o Júnior na Europa também. Então, um beijo e até a próxima, gente!